Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do YouTube do Clínicas de Sucesso, tá? Meu nome é Danilo Vilas Boas, diretor de marketing da Apex e o diretor aqui da parte de negócios digitais, soluções digitais da Apex. E nessa aula de hoje nós vamos ver aqui o processo, como é que você estrutura todas as atividades para contratar um social media para a sua clínica. Esse profissional, ele vai ser responsável por cuidar da sua presença digital no sentido das rotinas do dia a dia, das redes sociais, do engajamento com seus pacientes e com pessoas que ainda não são seus pacientes, mas são seguidores seus nas redes sociais, tá? Então hoje são poucas as empresas, tem que ser um porte muito pequeno para a empresa não precisar ter um social media. E da mesma forma uma clínica. Você não tem como estar presente nas mídias sociais, dar atenção para as pessoas sem que você tenha esse profissional. E é a estrutura para atrair e contratar esse profissional que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje, tá certo? Então ela funciona muito como como é que eu posso te falar? Eu ia usar um nome tutorial, mas não é. O correto mesmo é um playbook. Isso aqui funciona como um playbook completo dos passos para você contratar esse profissional, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o slide. Vamos começar vendo aqui a visão geral das etapas e depois a gente vai passando por cada uma dessas etapas um pouco mais aprofundado, tá? Então, onde é que começa o processo de contratação desse profissional? Primeiro, você vai ter que definir as necessidades da sua clínica, tá? Você tem que ter isso claro. Você precisa ter essas informações para que você consiga atrair a pessoa certa para atender essas necessidades. Quando chegar nesse momento, eu vou explicar mais a fundo o porquê. Você precisa saber qual é o perfil desse profissional e quais as competências que você deseja que ele tenha, tá? Acontece muito de alguém querer contratar rápido para suprir uma demanda e depois se identifica que a pessoa não tinha as competências necessárias, tá? Existem competências, a gente vai ver mais para frente, que você já contrata sabendo que a pessoa não tem, porque você internamente vai capacitar ela nessas competências. Mas é importante fazer isso tendo a ciência, tá bom? Você depois vai ver a descrição da vaga, né? Tem que existir essa clareza de descrição de vaga. Geralmente, ou quando alguém contrata uma assessoria de RH, ou quando a empresa tem um setor de RH, eles aqui terminam criando essa descrição. Depois você vai para o processo de divulgar. Você divulgar essa vaga para finalmente atrair esse profissional. Depois da divulgação, você vai ter que fazer a triagem dos currículos. Escolher os melhores currículos, você vai partir para a etapa de entrevistar esses profissionais. Depois você vai avaliar o portfólio desses profissionais e vai passar alguns testes práticos. Tá? Esses testes práticos eles são um diferencial muito importante na hora de contratar para que você tenha uma clareza mais profunda, uma visão mais real de quem realmente está capacitado para a vaga. Você vai verificar as referências, né? Cada vez menos isso hoje se torna necessário com a questão das redes sociais. Ah, eu atendi perfil de fulano, ciclano, beltrano. Eu vou até me corrigir, né? A gente sente menos necessidade, mas não quer dizer que seja menos necessário. Porque alguém pode falar que atendeu fulano, ciclano, beltrano e não atendeu da forma que falou. Eu já vi profissionais que colocaram na bio do Instagram que eles foram responsáveis por gerar faturamento de 10 milhões. Só que quando você conhece a história daquele profissional, você sabe que ele tinha um cargo mega operacional, não tinha nenhuma decisão estratégica, só seguia direcionamentos que os outros passavam, não tomava nenhuma decisão. Então, não foi o responsável por executar aquilo ali. Foi uma das pecinhas do quebra-cabeças que executou, que entregou aquele resultado final, tá? Então, a parte de verificar as referências termina sendo, assim, importante. E você, em seguida, vai passar para ofertar emprego. E você vai escolher uma ou duas, enfim, pessoas que você acredita que tem um perfil e você vai finalmente ofertar o emprego. E a pessoa que aceitar o emprego, você vai colocar ela para iniciar as atividades, ou seja, se integrar dentro das rotinas da sua clínica e iniciar essas atividades, beleza? Então, vamos ver aqui agora, na prática, essa primeira parte aqui da definição de necessidades. Na definição de necessidades, a primeira coisa que tem que ter clareza é de quem é o público-alvo. Por quê? Na hora que você for um passo mais à frente, de repente você vai estar batendo
o currículo, uma disputa de currículo de 2 profissionais, e um já teve experiência com aquele público-alvo. E quando você passa essa clareza do público-alvo, até o profissional que já teve experiência, ele vai levantar a mão e pegar e falar, calma aí, eu tenho experiência com isso daí. Eu consigo te ajudar mais do que os outros profissionais. E você quer que eles levantem a mão para sinalizar que tem mais experiência naquela área, né? Porque dessa forma, o match vai ser mais fácil da sua necessidade com o profissional mais qualificado. Você tem que ter a clareza dos objetivos de marketing. Independente do público-alvo que você tenha, a sua clínica ela tem que ter uma clareza. Exemplo, eu quero aumentar o número de seguidores. A minha primeira grande meta com você, como meu social media, é aumentar o número de seguidores. Você tendo essa clareza, a pessoa vai buscar ações que vão trazer como consequência o aumento de seguidores. Eu quero que você tenha uma ação mais focada em agendar consultas, em preparar as pessoas para agendarem consultas com o meu time comercial. Então, é outro perfil de atividades. Quer dizer que uma atividade proíbe a outra? Não. Mas tudo aquilo que a gente concentra mais ação dá um resultado maior. Então, você tem que ter a clareza. Qual é o objetivo de marketing primário, secundário e assim por diante. Quais vão ser as plataformas relevantes? Ou seja, aonde é que você vai querer ter a presença digital? Não adianta cair no conto de fadas de achar que você vai estar em tudo. Eu tenho um site, eu tenho um blog, eu tenho Instagram, eu tenho LinkedIn, eu tenho o X, que é o antigo Twitter, eu tenho o Threads, eu tenho TikTok e YouTube. Gente, nem multinacional, na grande maioria absurda dos casos, consegue rodar multicanais de marketing com qualidade. Com qualidade. Pode estar lá, joga um monte de coisa rasa de conteúdo, mas não é algo de qualidade. Então, às vezes, é melhor você estar somente no Instagram, mas estar fazendo um trabalho tão bom com a sua equipe que o resultado vem assim de forma extraordinária. Agenda lotada, clientes qualificados, tá bom? Então, defina aí quais são as plataformas relevantes para a sua clínica. Tenha a clareza aí de quais os tipos de conteúdo. Dentro da visão geral, o social media ele deveria saber fazer qualquer tipo de conteúdo, mas na prática não necessariamente. Então, de repente, você vai ter um tipo de conteúdo que ele é muito de vídeo e vai ter um social media que ele tem mais uma pegada de interação com as pessoas, ou de produzir conteúdo em texto, ou conteúdo fotográfico, mas não em vídeo. Então, é importante ter essa clareza dos tipos de conteúdo que você vai desejar que a sua clínica produza para atrair um profissional que tenha mais experiência com esse formato de conteúdo. A frequência de publicação. Eu vou pegar um case, não vou revelar a empresa, claro, mas um projeto que eu estou atuando, que nesse projeto existia uma produção, eu estou tentando lembrar de cabeça aqui o número, deixa eu até olhar aqui, eu tenho isso numa planilha aqui do lado, que existia uma produção X de conteúdo com uma equipe maior. E com a equipe mais enxuta, eu consegui que a rotina de produção de conteúdo ela ficasse mais otimizada. Então pronto, ó. Existia uma média mensal de conteúdos produzidos de 32. 32, certo? Anota esse número, tá? Então, significa que um mês eram produzidos em média um conteúdo por dia, tá? Pouca coisa acima disso. Uma média semanal de 8 conteúdos, tá? Aí, com o modelo de produção de conteúdo que eu coloquei, já se está com uma média de produção de 35. Na verdade, um pouco acima. Ou seja, uma equipe menor, mas com um direcionamento diferente. A produção ela cresceu mais de 4 vezes, porque a média mensal antes é inferior à média semanal que a gente está hoje nesse projeto. Então, essa frequência de publicação, não adianta você pegar qualquer pessoa e imaginar, porque é de tal profissão, a pessoa consegue produzir qualquer volume. Não é assim. Às vezes uma pessoa ela vai ter um perfil mais artístico, que ela demora mais para produzir a postagem, e essa postagem dela sai linda, só que ela faz, sei lá, quase que um por semana, uma a cada 3 dias, uma coisa belíssima. Tem outras pessoas que vão fazer uma postagem bacana, bonita, não uma obra de arte, mas que ela faz 7 num dia. Tá? É muito essa questão de perfil. Então, você tem que ter essa clareza, porque já pensou, você contratou a pessoa,
Depois de contratar que você vai discutir a quantidade com ela. Não, você já tem que ter essas definições claras. Ó, eu, dentro do que eu enxerguei aqui, ou porque uma consultoria me falou, ou porque eu defini, eu quero ter 28 postagens por semana. Eu quero ter um Reels por dia, um post carrossel por dia, enfim, você vai determinar os formatos, e que é na parte dos tipos de conteúdo, e a frequência, tá, que você vai publicar. Você vai determinar o orçamento disponível, tá? Se essa pessoa também for fazer impulsionamentos, dependendo do social media, ele vai fazer impulsionamentos, dependendo do social media, ele não vai entrar nessa parte, ter aí a clareza de qual o orçamento disponível aí que você tem para esse projeto. A pessoa vai ter que ter essa clareza aí de análise da concorrência, né? Toda pessoa que trabalha com marketing tem que ter na rotina dela essas habilidades de análise de concorrência. Então, deixar claro para a pessoa, existe uma rotina que eu vou precisar que você esteja atento ao mercado, que você esteja o tempo todo analisando meus concorrentes, para que a gente não fique para trás, a gente esteja sempre na frente, prevendo tendências, se possível. Aí entramos aqui na parte do perfil e competências desejadas, tá bom? Você viu aqui a parte das definições de necessidades, vamos ver agora do perfil e competências desejadas. Primeiro, aqui você tem que ter a clareza do perfil de profissional. Ali a gente viu suas necessidades, tá? Vamos voltar aqui. Isso aqui são suas necessidades. Tem essa clareza, são suas necessidades. Aí você vai pegar um profissional agora, que ele tem um perfil X para atender as necessidades que você preparou aí anteriormente, tá? Então, primeiro ponto, o conhecimento dele em marketing digital. É diferente um social media que ele está muito acostumado com as redes sociais, ele vive aquilo ali, mas ele não tem uma pegada, como é que eu posso descrever? Ele não consegue se vender sozinho na internet. Por que eu estou falando isso? Inclusive, eu estou treinando profissionais atualmente para que eles tenham essa consciência de como fazer isso. Você pode ter um profissional que ele é muito bom na área dele. Um social media, um videomaker, um design. Só que eles estão presos nas rotinas do dia a dia. E existe um limite que ele vai conseguir te entregar de resultado se ele não começa a ter uma visão mais geral, uma visão saindo da área de atuação dele. Então, no caso do social media, você vai ter que ter alguém que não está preso só no mundo das redes sociais. Essa pessoa tem que ter uma visão de marketing e tal, que diretamente ou indiretamente tem uma conexão com negócios. Porque senão, se essa pessoa estiver afundada nas redes sociais somente, ela vai te fazer entrar numa trend que não tem a ver contigo, né? Quantas empresas, quantas clínicas aí não caíram nas dancinhas? E como um profissional famoso, às vezes, na medicina, caiu nessa, aí vem os outros falando, eu tenho que fazer aquilo ali para crescer, porque aquela pessoa está bombando, porque fez. E não necessariamente isso, tá? Lembrando, tem um monte de meme que bomba. Nem por isso você quer ser uma piada para os seus clientes, tá? Se você tiver um nível de humor, alguma coisa nesse estilo, conecte isso com a sua personalidade. Mas toma cuidado para você não se ridicularizar, porque tá todo mundo seguindo uma moda e o social media ele tem uma tendência, né, a estar bem conectado com as modas. Ah, tá bombando tal música, tá bombando tal coisa. E não necessariamente é isso que você tem que fazer, tá? Porque as modas vêm e vão. E da mesma forma para a sua clínica, é a mesma lógica que funciona para grandes marcas. Quando você tem uma essência e você mantém essa essência, você vai só se fortalecendo com o tempo. Quando você fica mudando o seu estilo musical, a cada vez que muda a temporada, as pessoas não vão te lembrar o que você é de verdade. Você já viu algum artista que a cada CD ele lança um estilo completamente diferente do outro? Não. Cada artista tem o seu estilo. Ele tem aquela pegada de música. Ele pode dar pequenas variações, mas ao longo da vida artística ele tem aquela mesma pegada de música. É a mesma coisa com a sua clínica. As pessoas vão se conectar pela sua personalidade, pelos conteúdos que você produz. Então é importante você ter uma consistência com a sua personalidade para sempre atrair o público que se conecta com você. Então esse conhecimento em marketing digital faz isso, com que a pessoa dê uma balanceada no conhecimento dela do dia a dia, com noções de negócio e marketing de verdade. Habilidades de escrita criativa e persuasiva, tá? Aqui pode parecer que
Não é exatamente isso que eu vou explicar, mas preste atenção nas minhas palavras. Existe o texto publicitário. O texto publicitário, ele é uma coisa mais pende por formal, mas ele tem muito aquela questão de ele não tende a ter personalidade, tá? Vou fazer uma comparação aqui. Vou pegar um sanduíche, depois vou pegar um serviço de uma clínica. Um sanduíche ele pode ter um texto publicitário que é mais ou menos assim. Um delicioso sanduíche com duas carnes, cada uma com 150 gramas, num blend especial de picanha e bacon, com uma camada de salada e um molho secreto, com 2 camadas de pão com gergelim. São textos publicitários. Outra coisa é a pessoa fazer uma escrita mais criativa e persuasiva, do tipo um sanduíche absurdamente gostoso, que ele vai se desfazer na sua boca, gerando em você uma sensação indescritível de prazer enquanto você prova cada pedacinho dele e, sinto te dizer, uma hora quando ele acabar, vai bater aquela depressão. Mas não se preocupe, porque nós sempre teremos o próximo para fornecer para você. É uma coisa que tende a conectar mais com o sentimento da pessoa. Vou pegar um outro exemplo aqui de bebida. Cerveja. Alguém pode pegar e falar, cerveja puro malte especial. Pá. E outra é alguém fazer uma escrita persuasiva no qual ela pega e fala o seguinte: nossa, mais nova série de cerveja especial, que você vai sentir o sabor enquanto aquele gelado vai descendo pela sua garganta com uma onda gigantesca de prazer e frescor. Então, você vai descrevendo os sentimentos que a pessoa vai sentir ao consumir aquilo ali. Então, vamos pegar a clínica. Um social media que escreva: venha, estamos com vagas na nossa agenda para a semana que vem. Mande um direct ou comente aqui para receber o atendimento. Isso é um texto mais publicitário. Agora um texto que ele seja mais criativo e persuasivo. Estamos prontos para te dar toda a atenção que você merece para que possamos realizar o sonho que você tem. Aí você vai pegar o procedimento estético, ou enfim, que você comercializa na sua clínica, que vai conectar com ele. Então é diferente do só pegar e falar, faça contato, estamos com a agenda aberta. A pessoa vai aprofundar, a pessoa vai escrever, por exemplo, hoje o seu sonho pode chegar ao fim. Digite sonho para que uma de nossas executivas de beleza faça um contato com você e consigam te explicar como você consegue realizar o seu sonho mais rápido do que você imagina e investindo muito mais do que você tem em mente. O seu sonho está a um clique de distância. Digite agora mesmo sonho e tenha mais informações. Estou fazendo aqui ao vivo, tá? Então, a pessoa ela vai fazer com mais calma, ela vai testar o texto, vai analisar e vai reaprofundar. Mas a pessoa ter habilidades de escrita persuasiva e criativa é diferente do texto publicitário, do texto mais formal. Compreensão das redes sociais. Lembra que eu falei? Alguém que é social media, ele tende a estar aprofundado nas redes sociais. E tem que ter essa compreensão. Né? Entender, exemplo, que o perfil de conteúdo que se faz para o YouTube, ele é diferente do perfil de conteúdo que se faz para o Instagram. O perfil de conteúdo que você faz para o LinkedIn é diferente do conteúdo que você faz para um blog, e assim por diante. E tem que ter essa clareza. Até porque não adianta você produzir um conteúdo que é diferente do que aquela rede preza. A tendência é que você não consiga crescer, tá? Então, você tem que saber como jogar o jogo. Isso é importante. Você não precisa cair numa modinha, mas você tem que entender o jogo daquela rede social, tá? Vou pegar aqui um exemplo. Antes, o Instagram ele não tinha stories. Quando o stories foi lançado, essa função, todo mundo que começou a produzir stories cresceu absurdamente seus perfis. Beleza. Depois o Instagram ele não tinha carrossel no feed. Aí ele liberou essa função. Todo mundo que passou a produzir carrossel cresceu o seu perfil vertiginosamente. A mesma coisa para as lives, a mesma coisa para o Reels. Qual é a moral da história? Alguém que está
acompanhando de perto as redes sociais, tem uma compreensão de como é que essas redes funcionam, esse profissional vai ter a clareza. Sai uma nova função, um novo formato de conteúdo, e até onde isso aí não for contra os valores da clínica, a personalidade dos médicos, a gente tem que aproveitar essa nova função, esse novo formato de conteúdo para crescer o perfil, para atrair pessoas novas, tá? A pessoa tem que ter conhecimento de ferramentas de gerenciamento de redes sociais. Então, uma coisa é a rede social, outra coisa é a ferramenta que vai ser utilizada para gerenciar essa rede. Não dá para fazer tudo no braço. Essa pessoa vai utilizar algumas ferramentas para, como é que eu posso falar? Agendar os posts, para deixar tudo organizado, para ter uma visão do calendário de postagens, para você já conseguir ver como é que tudo ali fica, tá? Eu não vou aprofundar aqui, mas só para mostrar aqui na tela, rapidamente. Ó, aqui eu estou te mostrando basicamente um calendário de postagens aqui da PEX. Tá vendo aqui que está lotado. Isso aqui é uma ferramenta de gestão que é o MLabs, que a gente utiliza. Então aqui a pessoa consegue ter uma visão geral, até para saber se precisa aumentar o fluxo, se precisa reduzir o fluxo. Então a pessoa, se você já tem uma ferramenta que é contratada aí para o dia a dia do seu negócio, você já tem que deixar claro. Ó, você consegue utilizar tal ferramenta para você atrair a pessoa que consegue utilizar as ferramentas que você, para as quais você já está pagando, tá certo? Já pensou, se cada pessoa que você contrata tem que ter um software novo, isso que é o ideal, você já trazer uma pessoa que utiliza a ferramenta pela qual você já pagou. A capacidade analítica, tá? Se a pessoa ela não tem essa capacidade analítica, ela vai exigir que o gestor esteja muito mais acompanhando a rotina dela do dia a dia. Inclusive, é muito provável que a sua clínica você não tenha um setor completo de marketing, tá? Você tem uma equipe enxuta. Então, ou você vai ter que ter um gestor de marketing que entende de todas as áreas e ele consiga gerar a equipe completa, social media, videomaker, todo mundo, ou você vai ter que pegar um pessoal de cada função, no caso aqui o social media, que ele tem uma capacidade de se autogerir. Então essa capacidade analítica aqui ajuda muito, porque a pessoa ela não vai só esperar um direcionamento, e se ela receber um direcionamento errado, ela não vai deixar por isso. Ela vai pegar e falar, ó, você pediu que fosse feito tanto de conteúdo, mas eu estou vendo aqui que a gente tem que dobrar o número de conteúdo, ou a gente tem que fazer pela metade por motivo A, B, C, D. Então, a pessoa tem que ter essa capacidade analítica, tá? A gente já citou aqui a parte da escrita, mas a criatividade e inovação ela vai muito além da escrita, tá? Inclusive, volta e meia eu vejo alguém que consegue produzir um estilo novo de conteúdo, sendo que na rede social em si não mudou nada, mas aquela pessoa teve uma ideia e falou, mas eu consigo fazer um quê de diferente aqui e consigo me diferenciar. Então, às vezes a pessoa ela vai ver um negócio que não tem nada a ver, de um perfil de uma rede social de uma empresa de tecnologia chinesa, exemplo. Só que ela conectou os pedaços. Nossa, esse tipo de conteúdo dele, se eu trouxer para cá, para a clínica, vai ficar extraordinário. Pum! Surge uma coisa nova aí e você consegue se destacar por conta disso, tá? Vamos agora ver aqui então a descrição da vaga, beleza? Essa descrição é que você vai utilizar para atrair esse profissional aí para a sua clínica. O primeiro item é você ter uma descrição geral, uma visão geral dessa vaga. É bem um texto que remete para um texto publicitário, tá? Deixando claro, esse aqui ele remete para um texto publicitário, que é onde você passa uma visão geral do que você espera dessa pessoa. Depois você tem que apresentar qual é a cultura organizacional da sua clínica. Vamos pegar um exemplo. Se na sua clínica existe algum dos valores, né, do seu negócio, que seja, por exemplo, deixa eu pensar aqui em algum que não seja tão comum. Pronto, vou pegar e falar. O valor, o sonho acima de tudo. Uma coisa conectada com o sonho dos clientes de fazerem uma transformação no corpo, né? Aí na sua clínica. Então, o sonho daquela pessoa é o valor mais importante da sua clínica. Pode ser o valor mais importante. E na hora que você tem essa clareza, quem está atendendo tem que pensar: nossa, eu estou oferecendo
a cirurgia, o procedimento que realmente tem mais conexão com o sonho daquela pessoa, da mesma forma a social media ou social media. Eu estou conseguindo descrever o tanto que essa pessoa vai se sentir bem, essa pessoa vai mudar de vida quando ela realizar esse sonho. Então, se você tem esse valor, isso vai literalmente ditar o dia a dia dessas pessoas. Que é isso que os valores de um negócio são. Um valor de verdade de um negócio, ele descreve algum comportamento que essa pessoa tem que ter. Tá? Não adianta você botar um valor que fica só num quadrinho na parede. Esse valor ele tem que realmente ter um sentido. Tá? Quais são as responsabilidades que se imagina que essa pessoa tem que ter? Isso tem que estar na descrição da vaga, como por exemplo, gerir o perfil do Instagram e o LinkedIn da clínica, né? Produzir X conteúdos por dia, por semana, produzir conteúdos nos formatos ABCD. Então você vai ter essas responsabilidades aí descritas. Quais são os requisitos? Eu quero que tenha tanto tempo de experiência. Eu quero que tenha experiência comprovada em social media nessa área específica. Para clínicas high ticket. Enfim, você vai descrevendo os requisitos. Lembrando que quanto mais requisitos você coloca, é natural que você tenha que ter a disposição de pagar mais. Você tem que ter caixa e interesse em fornecer uma remuneração mais agressiva, porque você está exigindo muita coisa. Senão, de repente, vai virar aquela vaga que vira motivo de chacota, que a pessoa pede pós-graduação, MBA, não sei o que lá, e está dando R$ 800. Né? Aquela vaga vira motivo de chacota. Então, você tem que ter essa clareza. Quanto mais você sobe a régua nos requisitos, você tem que estar pronto para subir a régua na remuneração. Tá? As qualificações desse profissional, a localização e condições de trabalho. Exemplo, vai trabalhar home office, vai trabalhar fisicamente aqui na clínica, você precisa ter seu próprio computador ou não, vamos fornecer o computador. Enfim, todas essas questões gerais aí das condições de trabalho. E o processo de candidatura. Para você se candidatar, envie um e-mail para vagas@clinicaabcd.com.br ou entre em contato pelo número tal, vá no endereço tal, ligue para o número tal, tá? Então vamos agora para divulgação dessa vaga. O que você pode usar para fazer essa divulgação? Existem vários sites de emprego, tá? Basicamente, se você pesquisar por esse nome, é importante até você pesquisar aí no seu local, porque vai variar de cidade para cidade. Existem alguns que eles são mais a nível nacional e alguns a nível local. Você tem as próprias redes sociais. Às vezes, só o fato de você publicar na sua rede social que está tendo uma vaga, você já consegue fechar essa contratação. Grupos profissionais, existem vários grupos só de profissionais de RH que eles divulgam essas vagas. Às vezes existem grupos que são da área daquele profissional. Exemplo, já estive num grupo, que é de uma agência grande do Brasil, focado em social media. Então lá era lotado de social media. Se você jogasse ali uma vaga, ia ter centenas e centenas de opções de profissionais do Brasil inteiro. Se a vaga for home office, fantástico. Mais prático ainda para você conseguir fechar essa contratação, tá? Indicações de funcionários. Às vezes você tem alguém da sua clínica que conhece alguém, já consegue aí, inclusive, atrair através de uma pessoa que já entende a cultura organizacional do seu negócio. Rede de contatos. Existem outros funcionários e existem contatos seus. Às vezes, você tem alguém que a pessoa, por algum motivo, ela está querendo renovar o quadro. E o social media está saindo de uma clínica, mas não porque ele é ruim. Por algum outro motivo, a pessoa se mudou e como trabalha presencial, a pessoa não está tendo mais condições de ir trabalhar naquele endereço, que é muito caro para aquela pessoa. Então, existe aí, através dessa rede de contatos de outros donos de clínicas, outros gestores de clínicas, de você conseguir, às vezes, fechar essa vaga também. Eventos e feiras de carreira. Claro, note que a maioria das coisas que eu estou falando, isso aqui não é para o dono da clínica ou até para o gestor executar. É para ele ter a clareza de que ele vai colocar alguém para fazer essa ação. E nos eventos e feiras de carreira também. Então, às vezes, alguém, se a clínica já tiver alguém que, por exemplo, seja um gestor administrativo, alguém que foque em contratação, essa pessoa pode pesquisar. De repente, imagina, vai ter um congresso de social media na sua cidade. Poxa, local fantástico para você contratar pessoas que provavelmente estão no dia a dia, já estão executando essa função por aí. E, por último, parcerias com universidades e escolas. Tá?
Quando você cria esse tipo de parceria, você já pega alguém que a pessoa está num certo estágio, você sabe que a pessoa está fazendo uma graduação, uma pós, algo do tipo, mas você também tem que ter a clareza que essa pessoa, não adianta você fazer uma grande exigência, porque ela está no começo do começo da carreira, muito provavelmente. A não ser que a pessoa já tenha experiência e esteja só pegando o certificado só para ter essa carteirada numa seleção de emprego, entendeu? Mas a grande maioria das vezes, se a pessoa está na faculdade, é porque ela não está no dia a dia. Mas isso aí você vai descobrir na hora da seleção. Aí chegamos aqui na etapa de triagem dos currículos. Você já divulgou os currículos, você já divulgou a vaga, as pessoas enviaram os currículos para a vaga e chega a etapa de você fazer a triagem. Como é que você vai fazer a triagem para você conseguir fechar aí esse social media? Você vai analisar os requisitos essenciais. Lembra que você elencou antes? Metas suas, necessidades suas. Então você tem que ter essa clareza aí dos requisitos essenciais. Aqueles que quem não tiver, não tem para onde correr. A pessoa não tem por que avançar. Não é à toa que nomes são essenciais, são necessários para que a pessoa possa avançar na seleção. Verificação de experiência relevante. Vamos supor que você tem, sei lá, 5 pessoas que elas atenderam os requisitos essenciais. Só que aí chega no ponto de você ter que entender, beleza, eles estão pau a pau aqui pelos requisitos que eles atendem. Mas quem tem mais tempo de experiência? Qual deles aqui que já atendeu a área médica? E você vai fazendo essa verificação para ver quem tem mais, entre aspas, pontos para avançar na seleção. Avaliação das habilidades técnicas, né? Aí aqui você tem várias formas de fazer essa avaliação. Você vai analisar a qualidade do currículo. Vamos lá. Existe muito essa questão do caso de Ferreira e espeto de pau. Mas, às vezes, já na seleção alguém se destaca disso. É provável que a maioria dos social medias que te mandam currículo, eles vão te mandar um currículo padrão, fundo branco, blá, 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 blá. Mas às vezes tem algum social media que tu já imaginou ele te mandar um currículo que é um perfil do Instagram dele. Então, um currículo dele, um perfil do Instagram, onde cada um dos posts é alguma coisa, tipo assim, experiências minhas, conhecimentos técnicos. Imagina, seria extraordinário. É um social media que cria um perfil do Instagram que é o currículo dele. Seria super diferenciado, tá? Essa pessoa. Então, não puna alguém porque essa pessoa tem uma, uma capacidade criativa maior do que os outros e por conta disso essa pessoa ela fez algo muito diferente. Aí de repente alguém está fazendo a triagem dos currículos para e fala, não, nada a ver a pessoa mandar um Instagram. É tudo a ver. Da mesma forma que um videomaker ele pode mandar um currículo dele por vídeo. Um designer pode criar um currículo dele que é um site, que é um folder, entendeu? Eu vi um designer que ele fez uma vez, ele enviou o currículo dele para uma vaga de emprego, sendo que o currículo estava dentro de uma caixa de remédio, era uma empresa de remédios. Ele enviou o currículo dentro de uma caixa de remédio e o currículo dele veio dobrado e escrito igual uma bula de medicamento. Então foi extraordinário, ele demonstrou a criatividade, ele pensou fora da caixa, fez um negócio impresso, acho que era tamanho A3, dobrou do tamanho ali de uma bula para caber na caixinha. Então assim, se destacou dos outros. Provavelmente foi contratado. Você vai fazer uma busca por indicativos de engajamento e inovação, né? Se você fosse aí dessa empresa de farmacêutica, você recebesse essa caixa de remédio com o currículo na bula, isso é um grande indicativo de inovação, tá? Consideração da cultura organizacional, na triagem de currículos, de repente a pessoa ela já vai demonstrar alguma coisa até no próprio currículo que ela não dá um fit com a sua cultura organizacional, ou seja, ela vai ter atritos ali dentro. Porque o que a empresa acredita, o que você acredita é diferente do que essa pessoa acredita. E lembrando, não precisa ser todo mundo idêntico, todo mundo cordeirinho, mas tem valores que não podem ter divergência. Não pode. Entendeu? Então, você tem que ter essa clareza. Você vai que no currículo já tem um indicador forte. Claro que você vai ter a fase de entrevista, você pode aprofundar e tirar a dúvida na fase de entrevista, mas você já pode levantar um alerta, tá? Nesse momento aqui. Aí você vai selecionar os candidatos. Ó, tinham 10, selecionei 4, 5 aqui que acho que tem a ver. Vou avançar com eles para a próxima etapa. Que aí é a etapa de entrevista, tá? Aí na etapa de entrevista, você tem que fazer entrevistas estruturadas.
Não adianta você fazer uma entrevista que é diferente com o primeiro, diferente do segundo, diferente do terceiro. Você tem que ter uma lógica igual em todas as entrevistas. Porque você vai medir as pessoas por cada resultado da entrevista. A resposta para pergunta A, a resposta para o teste B, e você vai indo. Então, a sua entrevista ela tem que seguir uma sequência lógica, assim como os procedimentos que são feitos na sua clínica. Tá? Tem que ter uma sequência lógica isso daí. Você vai avaliar as habilidades técnicas, vai analisar a experiência, analisar a capacidade de comunicação. E não que seja 100% obrigatório, mas, por exemplo, o social media, é interessante que seja uma pessoa bem extrovertida, porque é uma pessoa que vai estar em comunicação com os outros, vai ter que estar passando energia na fala. E geralmente a pessoa introspectiva não tem tanto essa pegada. Tá? Então você precisa ver se a comunicação desse profissional casa com aquilo que você imagina. Tá? O social media tende a ser uma pessoa bem energética, né? No seu dia a dia. Você novamente vai ver aqui na entrevista o quanto que essa pessoa se adequa à cultura organizacional. Você antes viu no currículo. E agora você vai no tete-a-tete ver o tanto que essa pessoa se encaixa, tá? Na cultura aí do seu negócio. Você vai ver um feedback de referências. O que é isso daqui? Você vai pegar com as referências que você viu, você vai identificar o que essas referências estão falando dessa pessoa. Tá certo? Inclusive até perguntar para a pessoa, o que se eu fizesse contato hoje com tal ex-empresa que você trabalhou, o que me diriam de lá, de você? E às vezes a pessoa até se entrega em algo negativo ou revela algo muito positivo que é um diferencial na contratação, tá? A avaliação de habilidades comportamentais, as famosas soft skills. Então, às vezes você pega alguém que tem muita habilidade técnica, só que a pessoa, ela, como é que eu posso descrever? É a famosa fruta podre, tá? E isso destrói equipes. Você tem uma pessoa, e eu já vi pessoas da área do marketing, pessoas da área de vendas, que essa pessoa faz o trabalho muito bem, mas ela destrói todo mundo ao redor. E isso, para o seu negócio, para a sua clínica, é horrível. Imagina, você estruturou uma equipe bacana, que está rodando bem, você traz alguém que era para adicionar valor para a equipe, e essa pessoa, ela destroça. Literalmente, ela destroça tudo, né? Então, você não pode cair nessa armadilha, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Aí, vamos para a próxima etapa, que é a avaliação de portfólio. Você já entrevistou essa pessoa, você vai pegar o portfólio dessa pessoa e vai avaliar. E como é que você vai analisar esse portfólio? Você vai ver com a quantidade de exemplos que essa pessoa manda de trabalho, tá? Até para entender o tanto que essa pessoa consegue produzir em volume. Você vai ver a contextualização dos projetos, que assim, às vezes você vê uma produção de uma imagem, por exemplo, dependendo do perfil do social media, ele vai produzir imagem, que você acha esquisito. Só que quando a pessoa te contextualiza aquele projeto, você vai falar, eu acho esquisito, mas tem tudo a ver com o projeto que você estava produzindo. Tá? Você vai avaliar a criatividade e a originalidade. Existem formas de você notar isso, até para quem não é da área de design, de marketing. Se você botar uma imagem que é super diferenciada e uma imagem que é daquelas que todo mundo usa, vou pegar um exemplo aqui. Com certeza você já viu. Existe um cara de barba, né? Existe uma moça oriental, que eles aparecem em tudo que é outdoor, folder, propaganda desse país. Então, aquela pessoa ali, quando alguém vê uma imagem com ela, alguém já olha e pega e fala, não, aqui essa pessoa não buscou algo original. Ela pegou uma coisa comum que todo mundo utiliza. Não teve uma originalidade dessa pessoa para ela buscar aí criar um conteúdo próprio, né? Análise dos resultados obtidos, essa pessoa vai te falar, peguei o perfil de tal clínica e cresci em tantos mil seguidores, fiz isso, aquilo, outro, gerei um reconhecimento tal através do meu trabalho. Você vai ver a qualidade visual e estética, a relevância para o cargo dessa pessoa, né, no caso social media, e para a sua indústria, a sua clínica. O tanto que esse portfólio vai agregar aqui para mim, ou não tem a ver. Não adianta você pegar um social media de um supermercado
que ele não vai conseguir agregar nada visual, nada que tenha sentido para a sua clínica. Tá? São pegadas diferentes. Para um supermercado ele vai ser extraordinário, para a sua clínica não. Discussão e feedback, né? Aqui você vai conversar com a pessoa, discutir sobre o portfólio, dar feedbacks, né, para a pessoa sobre o que você achou disso daí. E depois a gente parte para os testes práticos. Tá? Os testes práticos eles são um diferencial porque você consegue evitar um problema que antes existia, que as empresas contratavam, sem saber se a pessoa conseguia realmente executar. Né? Vou pegar uma coisa aqui para denunciar a minha idade. Muita gente tinha lá no currículo dizendo que a pessoa sabia datilografar ou digitar. Só que quando a pessoa era contratada, ela ia dando o jeitinho dela, trabalhava fazendo hora extra para entregar, mas ela não sabia digitar de verdade. Da mesma forma, teve uma época que o inglês acontecia isso. A pessoa falava que dominava o inglês, só que na hora do vamos ver, a pessoa não dominava. Então, o teste prático já ajuda nisso, a também descartar quem está tentando maquiar a verdade na experiência e no currículo. Então, você tem que ter um objetivo claro daquele teste. Exemplo, não adianta você fazer um teste que ele não condiz com a sua realidade. Tá? Então, se dentro da realidade da sua clínica, você precisa que essa pessoa produza posts carrossel, peça para essa pessoa produzir posts carrossel para sua clínica. Tá? Não peça para essa pessoa produzir alguma coisa que seja um formato que não tem nada a ver. Tá? Produz aqui um post carrossel com objetivo tal aqui para a clínica. Aí a pessoa vai e produz de acordo com isso daí. Cenários de simulação. Exemplo, o social media ele provavelmente vai ter que lidar com a questão aí de haters. Tá? Então, pegar e falar, se alguém mandar sua mensagem criticando a clínica assim, assado, como é que você iria lidar? Para a pessoa demonstrar. Avaliação de habilidades específicas. Eu quero que você defina títulos que chamem a atenção de pacientes. Pedir para a pessoa escrever títulos de post da clínica para ver se ela faz um negócio legal. Ver se na prática ela consegue usar as plataformas realmente, né? Por exemplo, o MLabs, alguma coisa nesse sentido. Aí você vai apresentar um feedback construtivo. Dentro do seu teste prático, notamos que isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, isso aqui podia melhorar. E aí você vai ver a avaliação final. Como é que foi o desempenho dessa pessoa do teste prático e o resultado que ela entregou. E você vai ter que fazer com que esse teste prático ele tenha integração com outras etapas do processo. Então, às vezes, por exemplo, essa pessoa ela pode preparar algo que seria literalmente a primeira rotina que ela faria na empresa se ela fosse contratada. Então, você já está meio que já testando ela dentro da realidade daquilo ali, e isso já está integrado com o dia a dia dela. Se ela foi bem no teste, ela já consegue iniciar o trabalho hoje, por exemplo. Alguém que não foi bem no teste não quer dizer que a pessoa nunca vai ser bem, vai rodar bem, mas ela vai precisar de um tempo a mais para rodar. Então o teste prático te ajuda nisso. E aí você vai verificar as referências, né? Uma das coisas lá que se pegou na etapa lá do currículo é a parte de referências, então você vai ver quais referências são mais relevantes. O que isso aqui significa? Vamos supor que você pegou 5 social medias. Os 5 trabalharam em várias áreas, sendo que os 5 também atenderam clínicas. Então faz sentido que dos 5 você comece fazendo contato pelas clínicas. Porque se alguém teve uma experiência fantástica num supermercado, não quer dizer que ele vai ter uma experiência fantástica numa clínica. Não existe isso do profissional saber executar aquilo ali para todo mundo. Isso é uma visão bem generalizada. Tá? Até porque a pessoa vai se conectar mais com alguma área. Então tem gente que vai gostar mais de fazer vídeo de comida. É um videomaker, um social media fantástico com um perfil de restaurante. Mas quando chega para a clínica, a pessoa não se conecta e não consegue passar muito isso daí. Perguntas estruturadas relevantes você tem que ter, assim como a sua entrevista. Tem que ter uma estruturação. O seu contato com as referências também tem que ter a mesma lógica. Não adianta você fazer perguntas diferentes para cada referência que você liga de cada social media que você está tentando contratar. Você tem que ter isso aí estruturado, tá? Deixando claro que você vai respeitar a confidencialidade do que aquela referência falou, tá? Respeita a privacidade daquela informação.
Deixe isso claro sempre. E você vai validar as informações fornecidas. Lembra que eu citei o exemplo da pessoa que disse que tinha gerado um faturamento de 10 milhões? Sendo que essa pessoa, eu vou fazer uma comparação aqui grosseira, tá? É como se o porteiro de uma agência de marketing botasse na bio dele: já entreguei mais de 10 milhões de faturamento. Só que o trabalho desse cara era apertar um botão para entrar cliente na agência. Gente, ele não gerou os 10 milhões. O trabalho dele só permitia que os outros trabalhassem. Precisava de alguém para estar na portaria, mas ele não atuou na entrega desses 10 milhões. Ele foi alguém da equipe de back-office que faz um trabalho para que os outros, os que realmente entregavam o resultado direto para o cliente, eles pudessem executar. Então não é sincero, não é justo ele botar na bio dele do Instagram isso. Tá? Essa é a parte que eu quero passar aqui de panorama. Aí você vai procurar um feedback construtivo dessas referências, né? O que elas têm para falar? Me fala alguma coisa aí que você acha que seja importante eu saber, né, sobre esse colaborador. E você vai considerar o contexto profissional. Lembra do exemplo que eu citei? Se alguém pode falar coisas fantásticas. Nossa, a fulana foi extraordinária aqui no nosso supermercado. Mas aí você vai vendo assim e fala, pô, ela foi extraordinária para divulgar carne, verdura, essas coisas. Mas será que ela vai ser extraordinária para divulgar cirurgias de 100, 150 mil, 200, 300? Entendeu? É diferente. E você vai documentar todas as informações. Não adianta você tentar lembrar de tudo. Anote isso, a pessoa que fazer o processo tem que anotar isso daí, até para quando chegar o momento de voltar para dar um retorno para o colaborador, seja de sim, seja de não, você já ter isso aí documentado, você poder debater com ele essa questão, tá? E quem avançar, né, dessa etapa aí de validação de referências vai para a próxima parte. Né? De repente só tem uma pessoa, ou passaram todo mundo que entrou para a disputa da vaga, você vai tentar para ver quem é que topa o emprego e depois disso aí ficar com o melhor, enfim. Mas dentro da parte da oferta de emprego, você tem que ter apresentado detalhes claros e transparentes. Tá? Exemplo, poxa, a pessoa foi contratada e o pai fala, pai, eu achava que você ia pagar meu transporte e minha alimentação. Aí esse pai fala, não, você achou porque quis, eu não falei isso. Aí já imaginou, já começa com um estresse desse? Então, ter os detalhes claros e transparentes. Deixar clara a remuneração e o pacote de benefícios, transporte, alimentação, plano de saúde, enfim. Deixar claro o que você espera de desempenho dessa pessoa e as oportunidades de crescimento que ela vai ter. O prazo de resposta. Exemplo, estou te fazendo essa oferta de emprego hoje, você tem até amanhã para dar o retorno. Se até amanhã, às 10 horas da manhã, você não der o retorno, a gente vai dar continuidade no processo com outra pessoa. Então, você tem que deixar claro isso aí para aquele profissional. E aqui pode existir uma flexibilidade de negociação. Tá? E você tem que ter a clareza disso. Exemplo, vamos supor que na clínica você vai colocar uma remuneração de R$3.000 para o social media. Tá? Só que de repente você pega um social media que ele é tão bom que você pode falar, gente, essa pessoa é tão boa, já vi resultados tão bons que essa pessoa entregou para outra clínica que compensa eu pagar 4.000, 5.000. Tá? Porque não adianta você querer economizar e você não alcançar o resultado que você quer. Né? É muito disso. Se você exige mais da pessoa, você tem que estar pronto para entregar mais para a pessoa também. Assim como você na clínica, quando você faz um procedimento cada vez mais bem estruturado, que você se capacitou, que você entregou resultados legais para os seus pacientes, você tende a cobrar mais. É a mesma coisa dos profissionais. Só que muitas vezes nesse momento a pessoa ela não está com coragem de bater o martelo e negociar porque ela precisa do emprego. Só que aí você fecha para um valor menor do que aquela pessoa merece e vai gerar uma satisfação. Você vai criar a situação de satisfação futura na sua clínica. E por último, a documentação formal, né? Precisa preencher isso, precisa fazer aquilo outro para você realmente ter aceito o emprego. Não adianta a pessoa só falar que aceitei, tem que ver toda a documentação, contrato e tudo, né? E aí a pessoa vai ser integrada, tá? Basicamente a integração é a pessoa iniciar o dia a dia dela na sua clínica. Vai ser explicada pela rotina, essa pessoa vai entender quem é que trabalha em cada setor, vai reforçar os horários de trabalho que ela já tomou ciência durante a descrição da vaga, durante a entrevista, mas a pessoa ela vai literalmente começar a fazer parte do dia a dia da clínica, aqui nessa fase.
tá? Então, existem instituições que eles já têm a noção. O período de integração dura 7 dias, uma semana, onde a pessoa vai passar um dia em cada setor, conhecer todo mundo que tem que conhecer da empresa, né? Então é feita aí literalmente a palavra certa é essa, integração, que a pessoa vai se integrar. Ela vai conhecer tudo e a todos ali, para depois ela ficar, entre aspas, solta para tocar o seu dia a dia aí do trabalho, tá? Então, ela vai receber uma orientação personalizada, provavelmente de todo mundo de todos os setores, ou pelo menos no setor de marketing, caso exista um. Ela vai receber a visão geral da empresa, quais são as políticas e procedimentos, talvez algum treinamento específico, de repente nos procedimentos que a clínica vende, para ela tomar essa ciência e saber como criar os conteúdos. Ela vai ter as metas dela estabelecidas, né, e a expectativa, seja de quantidade de conteúdos, de engajamento gerado, enfim. E ela vai ter a clareza aí e já ir começando a receber um acompanhamento e um feedback contínuo. Tá? Um dos erros que acontece muito nos negócios é que alguém deixa de entregar o resultado ou já começou sem entregar o resultado que a empresa precisava, só que não teve um acompanhamento e ninguém passou esse feedback para o colaborador. Então, quando já está pegando fogo, a coisa já está insuportável, é que alguém vai falar. Aí, a culpa não é do colaborador, é realmente da instituição. Tá? Aí vamos ver aqui como é que a pessoa se integra, né, com a cultura do negócio. Você já tem que ver na prática, né, nesses primeiros dias, semanas, como é que a pessoa se integra nesse sentido aí, inclusive o engajamento com as outras pessoas. Isso é extremamente importante. Né? Deu tudo isso certo, aí finalmente a pessoa está solta para começar as atividades. Realmente, de verdade, ela iniciou o trabalho. Ela não está mais conhecendo a empresa, ela já está no dia a dia aí e colocando a mão na massa, tá? Então a gente encerra aqui. Você pegou todas essas visões, todos esses passos para você ter um processo completo de contratação de um social media para a sua clínica, tá? Aqui, basicamente, o intuito dessa aula é quando você tem essa demanda, ou você colocar em prática, ou passar essa aula para quem da sua clínica for executar, tá certo? Ou às vezes, você nem vai passar essa aula para alguém, você vai usar ela só para determinar sua cultura organizacional, quais são as metas que você quer, os formatos de conteúdo, só para ter essa clareza, e você passa aí essas informações que você desenvolveu com base nessa aula para quem for tocar aí o processo de contratação, tá? E lembrando que você está sempre convidado a continuar a jornada com a gente. Aí nós temos esses 3 canais. O perfil do Instagram, o canal do YouTube, que é onde você provavelmente está assistindo essa aula, se não tiver na área de membros, e o nosso canal do Telegram. Aqui no canal do YouTube você recebe essas aulas completas. No perfil do Instagram tem vários conteúdos que a gente posta só lá. E no canal do Telegram a gente libera PDFs, mapas mentais dessas aulas e de outros materiais. Então, entre lá, é onde a gente libera os links das aulas também, para que você possa assistir antes que as aulas saiam do ar, tá certo? Então, aproveite todos esses canais. E caso você ainda não tenha tido a oportunidade de participar da nossa imersão clínica de sucesso, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode garantir o acesso à gravação da última edição. Você vai ter acesso a todas as palestras, todos os insights, todos os ensinamentos que foram entregues na imersão presencial, e você pode assistir durante um ano quantas vezes você quiser. Então são profissionais de grande renome, como Diogo De Nunes, Casal Plástica Brasília, Dr. Ícaro Samuel. Então são vários grandes profissionais aí da área que mostraram segredos das suas clínicas lá e que você pode ter acesso aqui no link da descrição, tá bom? Então, um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.